Depois desse vídeo, veja o vídeo 1 mês a 9 meses de gestação passo a passo. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Depois do seu último período da rosa vermelha, a camada interna do útero começa a engrossar, aumentando o número de vasos sanguíneos e preparando-se para a fertilização. Durante a primeira semana de gravidez, a concepção verdadeira ainda não ocorreu. Seu útero e ovários estão preparados para a fertilização. Ao mesmo tempo que o óvulo é liberado, uma pequena estrutura cística, chamada de corpo lúteo, começa a ser formada no ovário para ajudar a suprir os hormônios que preparam o seu útero para a gravidez. Quando você namorar, cerca de 250 milhões de espermatozoides serão liberados e nadarão em direção ao óvulo. Um óvulo é liberado e começa a viajar pela trompa de Falópio. O óvulo único é cercado por várias células foliculares protetoras que os espermatozoides devem penetrar para entrar e fertilizar o óvulo. E o zigoto logo torna-se uma pequena coleção de células chamada blastocisto. E a concepção ocorre durante a união entre um espermatozoide e o óvulo para formar uma única célula chamada zigoto. Ocasionalmente, dois espermatozoides encontram dois óvulos formando gêmeos fraternos, também chamado gêmeos zigoto. O blastocisto se move ao longo da trompa de Falópio em direção ao útero. Se o blastocisto se aloja na trompa de Falópio antes de alcançar o útero, acontece a chamada gravidez ectópica. O embrião implantado começou a produzir hormônios que pode ser registrado em um teste de gravidez caseiro, levando a um resultado positivo. Para algumas mulheres, o teste ainda não será positivo por mais uma semana. A pequena coleção de células, conhecida como blastocisto, viajou com sucesso através de sua trompa de Falópio e se implantou no útero. O conjunto de células implantados é agora conhecido como embrião e é menor que um grão de arroz. O oxigênio e os nutrientes eram provenientes do saco vitelino, mas agora vão rapidamente ser enviados aos embriões pelo cordão umbilical. Dentro do embrião, o coração está começando a se dividir em câmeras e minúsculas células cardíacas estão começando a se contrair. O embrião em crescimento ainda permanece do tamanho de uma semente de maçã e tem a forma de um pequeno girino. Sintomas relacionados à gravidez podem começar neste estágio. Eles incluem náuseas, fadiga, aumento de frequência urinária, uma sensação de maciez nos seios. Também pode ser normal não apresentar nenhum sintoma nesse estágio. Os pulmões estão sendo formados, mas o embrião continua a utilizar o oxigênio que vem através do cordão umbilical. O coração agora está batendo em torno de 100 vezes por minuto. Dentro de algumas semanas, esses sons serão audíveis com o uso de aparelho de Doppler do consultório do seu médico ou mesmo em casa. O minúsculo embrião agora, do tamanho de uma ervilha, está se desenvolvendo rapidamente. Uma pequena cauda é visível como um remanescente do desenvolvimento embrionário inicial. Isto vai logo desaparecer à medida que o embrião continua a se desenvolver. Mãos e pés começam a brotar do corpo. Minúsculos botões de orelhas começam a se formar, no entanto, a audição geralmente não se desenvolve antes de aproximadamente 14 semanas ou mais. O embrião é ainda inferior a 1,3 cm de comprimento ou aproximadamente do tamanho de um mirtilho. Botões de pernas e braços agora estão emergindo. Nesse estágio de desenvolvimento, eles se parecem mais com pequenas pás do que com membros. Um minúsculo nariz e o lábio superior pode agora ser mais proeminentes quando visto através do ultrassom. O embrião agora é aproximadamente do tamanho de uma bala de goma. O cérebro está se desenvolvendo rapidamente e um sistema nervoso completo está sendo cuidadosamente organizado. O tubo neural se fechou para formar a coluna espinhal. Uma falha neste processo pode causar problema como a espina bífida. O embrião está começando a mover um pouco seus membros, mas a maioria das mulheres não é capaz de sentir estes movimentos nesta fase. Os dentes começaram a se formar, mas geralmente não funcionam através da gengiva antes do nascimento. A língua, os lábios e o nariz continuam a se desenvolver. Os olhos agora estão mais definidos como minúsculas pálpebras para protegê-los. Esta semana, o embrião está do tamanho de uma uva e pesa apenas 2 gramas. A sua cabeça é aproximadamente do tamanho do corpo. O fígado e os rins estão formados e começaram a funcionar. Os resíduos fetais, incluindo toxinas
e dióxidos de carbono continuam a ser removidos através do cordão umbilical e distribuídos na circulação sanguínea da mãe. Os ossos e cartilagem estão se formando por todo o corpo, incluindo os membros. Entretanto, neste estágio, eles ainda estão totalmente moles e frágeis. Embora seja apenas do tamanho de uma azeitona, 3,1 centímetro, esteja pesando apenas 4 gramas, o embrião se desenvolveu o suficiente para ser chamado de feto. Neste estágio, o feto masculino começa a produzir o hormônio testosterona. Os ovários no feto feminino contêm receptores de estrogênio que respondem aos hormônios maternos para ajudar no seu desenvolvimento futuro. Os órgãos sexuais estão se formando, mas ainda não são distinguíveis através do ultrassom. O feto em desenvolvimento está começando a chutar. Estes movimentos são indetectáveis pela mãe, embora seja visível através do ultrassom. Agora, do tamanho de um figo, o feto está em pleno desenvolvimento, braços e pernas continuam a crescer e já estão prontos para começar a dobrar e se mexer. O feto está começando a demonstrar reflexos como o de fechar a mão, o de sugar e até mesmo soluços, embora essas atividades não sejam percebidas pela mãe. Agora, pesando aproximadamente 14 gramas, o feto em desenvolvimento tem o tamanho de um limão pequeno. Seu útero agora está do tamanho de um melão pequeno e tem começado a se mover em direção ao seu umbigo. Isso pode fazer a sua barriga começar a aparecer. O pâncreas começa a produzir insulina e os intestinos se movem de dentro do cordão umbilical para seu lugar definitivo dentro do abdômen. Minúsculas cordas vocais estão se desenvolvendo, entretanto, os sons não serão produzidos por aproximadamente mais de 6 meses. Esta semana apresenta outro marco no desenvolvimento, que é a entrada no segundo trimestre. O feto em desenvolvimento agora apresenta 7 centímetros de comprimento e deve estar do tamanho de uma vagem. O coração do feto agora pode ser audível com o uso de um aparelho Doppler. Gestos faciais simples podem ser visíveis durante o ultrassom, incluindo caretas e estrabismos. O feto está aproximadamente 8,5 de centímetro de comprimento, ou aproximadamente do tamanho de um kiwi. Os cabelos estão começando a nascer na cabeça do feto, que é aproximadamente do tamanho de uma uva. O tamanho da cabeça agora está uma melhor proporção em relação ao resto do corpo. O feto em desenvolvimento pode mostrar movimentos mais objetivos, como a sucção da língua. Embora as pálpebras ainda estejam fechadas, os olhos podem agora perceber a luz. Agora, sobre o tamanho de um limão, os movimentos do feto estão ficando mais complexos. O peito se expande e se contrai, puxando líquidos amnióticos para os pulmões a fim de preparar os pulmões para a respiração. O útero continua a se expandir e aumentar para acomodar o crescimento do feto. Isso faz sua barriga parecer mais proeminente. Agora, sobre o tamanho de um abacate, o feto em desenvolvimento mede cerca de 1,4 centímetro e está pesando aproximadamente 70 gramas. Os órgãos agora estão mais desenvolvidos. O coração bate cerca de 150 vezes por minuto. Os rins produzem urina e o fígado está começando a produzir a bile. O feto em desenvolvimento começa a ouvir sons, como as batidas do seu coração ou o som de sua voz ressoando através do seu corpo. Com aproximadamente 140 gramas, o feto em desenvolvimento está do tamanho de uma maçã. Como o feto começa a se torcer e se virar, esses movimentos começam a se tornar mais perceptíveis pela mãe. A cartilagem macia começa a endurecer, tornando o cálcio e a vitamina D componentes importantes em sua dieta. Os reflexos agora estão mais desenvolvidos. O feto soluça, boceja e se move dentro do seu ventre. Agora, do tamanho de uma pera, o feto em desenvolvimento pesa aproximadamente 200 gramas. O feto é capaz de fazer expressões faciais mais complexas, como franzir as sobrancelhas e sorrir. Impressões digitais únicas agora se formaram nas pontas dos dedos e minúsculos vasos são agora visíveis sobre a pele. Aproximadamente do tamanho de uma manga, o seu feto em desenvolvimento agora pesa 240 gramas. O gênero geralmente pode ser determinado pelo ultrassom nesse estágio. Os chutes do feto podem ser mais proeminentes nesse estágio. Você pode sentir alguns desses primeiros movimentos que são frequentemente descritos como uma sensação parecida com bater de asas de borboleta dentro do seu estômago.
O feto em desenvolvimento está começando a ficar maior a cada dia e agora mede cerca de 25 centímetros da cabeça ao dedo dos pés e é aproximadamente do tamanho de uma banana. Seu feto em desenvolvimento agora soluça com frequência. Isso significa que ele está praticando a respiração engolindo líquido amniótico para praticar a deglutição. Com cerca de 360 gramas e do tamanho de uma cenoura, o feto em desenvolvimento lembra muito a miniatura de uma pessoa completamente desenvolvida, mas ainda pode caber na palma de sua mão. Para se manter aquecido, seu feto em desenvolvimento está desenvolvendo gordura corporal em uma fina camada de cabelo chamado lanugo. O feto em desenvolvimento pode agora ouvir as batidas do seu coração, os ruídos do seu estômago e o som de sua voz. Logo abaixo das sobrancelhas, as pálpebras recém-formada, estão os olhos mais desenvolvidos que continuam a perceber a luz. O feto em desenvolvimento é capaz até de virar a cabeça na direção oposta de uma brilhante luz. Da cabeça aos pés, seu feto mede agora 28 centímetros e pesa pouco menos de 1/4 quilo e é do tamanho de uma mão papaya. O cérebro está começando a crescer e desenvolver conexões neurológicas mais complexas. Quase todos os órgãos internos agora estão em seus lugares e começam a funcionar bem. As papilas gustativas agora já se formam, mas seu feto em desenvolvimento ainda não poderá sentir nada por vários meses. Pesando cerca de 1/4 quilo, seu feto em desenvolvimento é do tamanho de uma laranja grande. Os pulmões do seu feto em desenvolvimento estão se expandindo e começando a produzir o surfactante pulmonar, que evitará o colapso dos pulmões após o nascimento. Embora a cor não seja muito bem definida nesse estágio, seu feto em desenvolvimento já tem algum cabelo no topo de sua cabeça. Pesando mais de 1/4 quilo, seu feto em desenvolvimento pode ter até 30 centímetros de altura e é do tamanho de uma espiga de milho. As unhas estão começando a se formar nos dedos dos pés e mãos. O seu feto em desenvolvimento está começando a apertar suas mãos e mexer os dedos das mãos e pés. O feto em desenvolvimento pesa cerca de 660 gramas e é do tamanho de uma abobrinha. O sistema imunológico do feto, incluindo os linfônodos, timo e baço, está se desenvolvendo rapidamente em um processo que começou nas primeiras semanas do desenvolvimento. Seu feto em desenvolvimento continua a praticar a respiração inalando e exalando líquido amniótico. Enquanto você chega ao fim do segundo trimestre, o feto em desenvolvimento pesa menos que 1 quilo e é aproximadamente do tamanho de uma abobrinha grande. Devido ao seu tamanho atual, a sua reserva de gordura corporal e a maturidade de seus pulmões, o seu bebê em desenvolvimento tem uma melhor chance de sobrevivência nascer hoje. As pestanas estão se formando e o seu bebê em desenvolvimento agora pode começar a abrir os olhos de vez em quando. Parabéns, você alcançou o terceiro trimestre. Nesse estágio, seu bebê em desenvolvimento agora pesa cerca de 900 gramas e está do tamanho de um couve-flor. Os chutes e movimentos do bebê em desenvolvimento têm se tornado mais perceptíveis nesse estágio. Os chutes podem ser mais potentes. Alguns estudos indicam que o seu bebê em desenvolvimento pode agora ser capaz de distinguir a sua voz do seu parceiro. Esta semana, o seu bebê em desenvolvimento pesa cerca de 1 quilo e está do tamanho de uma berinjela. Seu bebê pode ainda vir a acrescentar mais 2 quilos ao seu peso antes de nascer. Os ossos do seu bebê em desenvolvimento estão começando a endurecer e estocar ferro, fósforo e cálcio. Os ossos ainda estarão suficientes macio no nascimento para se acomodar ao estreito canal. Os órgãos sexuais, como testículos ou ovários, estão bem desenvolvidos nesses estágios e agora produzem hormônio. Com 1,1 kg e cerca de 39 centímetros, seu bebê em desenvolvimento é mais ou menos do tamanho de um repolho pequeno. Seu bebê agora abre e fecha e pisca seus olhos. A visão do seu bebê ainda é bastante fraca nesse estágio e permanecerá assim por alguns meses após o parto. A atividade REM fetal ocorre nesse estágio, indicando os ciclos distintos do sono e vigília.
Seu bebê pode passar muito tempo dormindo, mas o seu ciclo do sono não é necessariamente compatível com o seu. Alguns estudos que realizaram monitorização das atividades cerebrais indicaram que quando o seu bebê dorme, há uma boa chance dele estar sonhando. Seu bebê é aproximadamente do tamanho de um pepino e agora pesa cerca de 1,3 kg. Seu bebê está começando a se movimentar mais e virar de cabeça para baixo, girar e até rodar sua cabeça de um lado para o outro. O cérebro do seu bebê agora está mais desenvolvido, com os centros de linguagem e de fala em processo de desenvolvimento. Conexões neurológicas complexas continuarão a se formar durante toda a gravidez e também durante um longo período após o nascimento. Com 41 centímetros, pesando em torno de 1,5 kg, seu bebê é aproximadamente do tamanho de um coco. A musculatura esquelética do seu bebê agora está mais forte e seus ossos estão endurecendo ainda mais. E ele ou ela está cada dia mais parecido com um bebê recém-nascido. Está começando a crescer mais cabelo no topo da cabeça do seu bebê e devido ao aumento de pigmentação resultante da produção de melanina, agora estes fios já têm um pouco de cor. Seu bebê continua a crescer e ganhar peso rapidamente. Seu bebê tem aproximadamente 42 centímetros, está pesando agora cerca de 1,7 kg e é do tamanho de uma abóbora pequena. Além dos nutrientes, o cordão umbilical está suprindo o seu bebê com proteínas fabricadas pelo sistema imunológico e que são chamadas de anticorpos. Esses anticorpos irão ajudar o seu bebê em desenvolvimento a combater infecções após o nascimento. Pesando cerca de 2 kg e do tamanho de um abacaxi, seu bebê continuará a ganhar aproximadamente 200 gramas por semana até o nascimento. Seu útero pode ter começado a praticar as contrações de treinamento, conhecido como contrações de Brooks-Hicks. As unhas dos dedos dos pés e mãos agora estão bem formadas e frequentemente pode crescer do leito ungueal em direção à ponta dos dedos. Com mais de 2 kg e quase 45 centímetros de cabeça ao dedo dos pés, seu bebê agora é aproximadamente do tamanho de um melão. Seu bebê agora pode abrir e fechar os olhos. Pesquisas com o uso de fibras ópticas revelaram que as pupilas do bebê podem se contrair quando exposta a uma luz brilhante. Como seu bebê vem se preparando para o nascimento, geralmente depois de cerca de 33 semanas, o bebê irá iniciar gradualmente a rotação de sua cabeça para baixo em direção ao canal do parto. Isso é conhecido como a posição de cabeça para baixo. Estudos mostram que se o seu bebê nascer nesta semana, provavelmente irá ficar muito bem, com pouco ou até nenhum problema de saúde a longo prazo. Seu bebê está quase totalmente desenvolvido e agora a maioria dos seus esforços se direcionam para o ganho rápido de peso. A pele do seu bebê agora está menos enrugada à medida que ele ganha cada vez mais gordura corporal. Seu bebê em desenvolvimento continua a crescer rapidamente e está do tamanho de uma abobrinha grande. Esta semana o bebê tem aproximadamente 2,4 kg e cerca de 45 centímetros de cabeça ao dedo do pé. Os ossos do topo da cabeça do seu bebê ainda não estão totalmente fundidos. Isto permite alguma flexibilidade quando ele se mover através do canal do parto. O chute do seu bebê pode ser sentido como um movimento de deslizamento, pois agora ele começa a ficar sem espaço dentro do útero. Os ossos do seu bebê têm estocado cálcio e está ficando cada vez mais forte, mas ainda permanecem um tanto flexíveis. A flexibilidade ajuda o bebê a se acomodar no diâmetro limitado do canal do parto sem se machucar. Seu bebê é mais ou menos do tamanho de uma alface romana e pesa aproximadamente 2,6 kg. Alguns bebês que nascem com os olhos azuis ou cinza claro frequentemente mudam essas cores para uma tonalidade mais escura nos 6 meses subsequentes ao nascimento, quando a íris dos olhos ganha mais pigmento. Neste estágio, os órgãos genitais internos e externos do seu bebê estão bem desenvolvidos. Parabéns! Os bebês que nascem nesse estágio são considerados a termos, pesando aproximadamente 3 kg e medindo uma média de 48,6 cm, mais ou menos do tamanho de uma folha de acelga.
Seu bebê passou algum tempo engolindo proteínas contidas no líquido amniótico, que irão ajudar a formar suas primeiras evacuações. A primeira evacuação após o nascimento é o chamado mecônio e é tipicamente mais espécie escuro que as evacuações subsequentes do recém-nascido. O sistema digestivo do seu bebê ainda não está completamente desenvolvido, em parte porque ainda não começou a processar a comida. A primeira digestão, a ingestão de leite materno após o nascimento, irá ajudar no desenvolvimento do seu sistema digestivo posteriormente. As imunoglobulinas, também chamadas de anticorpos, irão ajudar seu bebê a lutar contra infecções durante a sua vida. Até agora, o bebê tem recebido essas importantes proteínas através do cordão umbilical, mas brevemente elas serão fornecidas através do leite materno. Seu bebê ainda está ficando mais pesado a cada dia. Agora o bebê geralmente pesa perto de 3 kg, com uma altura máxima de 50 centímetros, mais ou menos do tamanho de um talo de alho poró. Nesse estágio, a maioria dos bebês está posicionado de cabeça para baixo, se preparando para o nascimento. Quando o bebê está sentado, dizendo que ele está na posição pélvica. Agora os órgãos do seu bebê já estão bem desenvolvidos e prontos para exercerem suas funções do lado de fora do útero. Seu bebê continua a praticar respiração e seus pulmões continuam a produzir surfactante. Contrações uterinas, perda do tampão mucoso, caracterizada pela saída de uma substância mucosa pela caixinha de músculo com alguns filetes da rosa vermelha, a ruptura de membrana uterina, comumente conhecida como rompimento da bolsa, a dilatação do colo do útero, entre outros sintomas, pode indicar que o nascimento do seu bebê é iminente. Seu bebê agora é do tamanho de uma melancia pequena e pode pesar 3,2 kg ou mais. O cérebro do seu bebê tem se desenvolvido notavelmente nos últimos 9 meses e vias neurais cruciais continuarão a se expandir pelos próximos anos seguintes ao nascimento. A cabeça do seu bebê é considerada encaixada quando desce e se encaixa na pelve. Isso geralmente ocorre antes do trabalho do parto, quando o bebê desce e começa a entrar no canal do parto. Parabéns por alcançar a data prevista para seu parto. A maioria dos bebês que nascem nesta semana pesa entre 3 e 4 quilos e são do tamanho de uma abóbora. O seu bebê chegou na data do parto e continua a se beneficiar do aconchego dos nutrientes, da segurança do útero e até do momento do parto. Não é fora do comum do seu bebê nascer depois da data esperada. Em torno de 35% dos bebês nascem depois do 40 semanas. Durante o parto, é natural que o nível de oxigênio do seu bebê abaixe e a pressão do sangue aumente. Tudo isso é um sinal para o seu bebê que inicia a respirar fora do ventre. Bebês que ficam dentro do ventre talvez ganhem um pouco de peso, mas não é muito. Durante o parto, uma sensação de ar frio na pele do seu bebê pode causar um reflexo de choro, que, por entanto, isso é saudável e uma reação normal. Às vezes, você vai perceber um vazamento de membrana, vazamento de água, que é um indicador de começo do parto, mas isso não acontece frequentemente. A fontanela é o lugar mais macio no topo da cabeça do seu bebê. Isso permite um espaço para os ossos da cabeça se comprimirem um pouco para que a cabeça do bebê passe pelo canal do parto. Tem várias ideias comuns para ajudar o começo do parto, assim como o exercício de andar, mas seu médico pode também recomendar um parto induzido. Em torno de 5 a 10% dos bebês nascem depois da semana 42 de gestação.